pessoal fala: "Ah, você é a favor a palmada ou não?", enfim, né. Hoje a palmada, obviamente, ela tem um outro papel dentro da educação do que ela tinha antes. É como, por exemplo, você tentar comparar a vida de pessoas que antes não tinha ar-condicionado, não tinha aquecedor, viviam com mais frio, com mais calor, com os pés descalços, né, enfim, mais nessa realidade. Qualquer coisa que você coloque, de dificuldade nessa pessoa, para ser real dificuldade, tem que ser muito maior. Pra gente que não tem problema de temperatura, estamos sempre quentinho, estamos sempre bem vestido, estamos sempre quer fazer xixi, vai, come, quer comer, come, né. Então, qualquer estímulo sensitivo, eh, externo, pode ser de fato muito mais agressivo. Então, de fato, a palmada hoje ela é muito mais agressiva do que ela era tempos atrás, né. Pelo simples fato de a gente olhar como as coisas são, né. Então dar uma palmada, dar uma surra ou uma chinelada, como se dava antes, de fivela, não sei o quê, muita gente não tem nenhum trauma por isso, né. E que fala eu escuto muita gente falar: "Bem, se não fosse isso, não sei o que seria de mim", né. Mas hoje é um pouco diferente mesmo, a gente pega mais leve, porque o negócio está diferente, né, nesse sentido, a sensibilidade mudou, né. Eh, então isso, a gente tem as crianças recebem poucos nãos, pelo medo dos pais de dizer não aos próprios filhos, por tudo isso que a gente falou, né. E o não, na verdade, é uma maneira delas ter essa experiência concreta, né, de que, nem sempre as coisas boas que ela sente como boas, de fato, são relacionadas com o bem. Então a gente precisa orientar, né. Então acaba que essas crianças não agem a partir de conceitos universais bem formados, porque esses conceitos universais não estão bem formados, porque os pais não estão dando esses conceitos universais, porque eles não dizem não, porque as crianças só fazem tudo baseado nos seus sentidos, no que querem, então os pais agindo de acordo com medo da birra, com medo do choro, com medo de negar, com medo porque estão fora de casa, com medo de que não serem amados, entende? Tudo isso que eu falei, né. Então, eles acabam que não estão acostumados a praticar essa hierarquização no caso concreto, ou seja, a criança está lá brincando, eu como pai tenho que falar: "Olha, legal, a brincadeira está ótima, mas você tem uma responsabilidade, você precisa ler os seus 20 minutos todos os dias. Você precisa fazer o seu dever de casa, você precisa arrumar sua cama, você precisa não sei o que lá", né. Então a gente precisa ir ajudando os nossos filhos a organizar, mas ela não precisa fazer a cama, ela não precisa fazer nada. O dever de casa, infelizmente, eu já vi várias vezes as próprias mães fazem, porque acham que os professores estão pegando muito pesado. Elas fazem, eu já vi, tem um WhatsApp de mãe que elas fazem os deveres de casa para os filhos. É surreal. Enfim, eh, ou seja, não estão acostumadas nessa hierarquização do caso concreto, né. Elas são formadas por uma vontade fraca, justamente porque elas só agem baseado nos seus sentidos. E não nisso que a vontade faz de conversar o que eu sinto como bem e o que realmente é bem, que eu tenho lá na minha inteligência como ser bom, e aí a minha mãe me ajuda a agir fortalecendo a minha vontade. Isso não acontece por tudo isso que a gente disse, né. Então, os desejos, a sensibilidade, os caprichos estão acima da inteligência e da vontade. Ou seja, isso é um adulto que age assim, que não consegue agir baseado na sua inteligência e na sua vontade, que é tudo muito fraco, não tem conceito, não tem moralidade, não tem consciência formada, é um adulto infantil, porque é assim que age uma criança, né.